Olá pessoal do terceiro ano, eu gostaria de fazer com vocês aqui uma revisão daquilo que a gente viu na primeira parte desse primeiro bimestre. Vocês estão aí em casa, confinados, eu imagino que vocês estejam lendo e revisando o assunto, mas eu queria mesmo assim me certificar de que vocês não esqueçam o que a gente estudou até agora. Então vou fazer um apanhado geral aqui. Esse aqui é o assunto do programa, do nosso programa, do programa que a gente segue, da Secretaria de Educação, que é Filosofia Política. O tratamento que a gente faz aqui não é aquele político partidário, ideológico que a gente está fazendo aqui. Eu falei para vocês, é a política como ciência, como foi tratada por Aristóteles. Não somente aqui no livro Ética Nicômaco, um pouquinho, mas sobretudo no seu clássico A Política. Os filósofos antigos, sim, tanto Platão, aqui na República, quanto Aristóteles, no livro que eu acabei de mencionar, A Política, trataram sobre o assunto. Mas eles trataram sobre o assunto, vamos dizer, de uma maneira filosófica, de uma maneira procurando os fundamentos racionais da política. Aqui, por exemplo, na República, entre outras coisas, Platão defende o que ele chamou, fala sobre o que ele chamou sobre o que é conhecido por sofocracia. Seria o poder dos sábios, dos filósofos. Mas, enfim, a teoria dele não se resumiu a isso só, evidentemente. Assim como Aristóteles foi o primeiro grande filósofo grego a tratar de maneira filosófica, metódica, até, a questão da política. Vocês sabem que os gregos eram muito dados às discussões. A vida do grego se resumia em grande parte a sua atividade no ágora. O ágora significava praça. Os gregos gostavam das discussões. Eles apreciavam os grandes debates, as ideias. E nessa apreciação, uma das coisas que para eles eram mais caras, mais importantes, era a questão política. A vida na polis, para eles, era muito importante. Polis, eu vou lhe relembrar aqui, é a palavra grega para cidade. Essa é a palavra da qual deriva o nosso termo política. Política, então, tem a ver com o quê? Com a vida na polis, com a administração da polis, com o que diz respeito à vida daqueles que vivem na cidade, na polis. E essa ideia de política tem muito a ver com um termo mais moderno, mais novo, que é a palavra cidadania. Cidadania, vocês devem se lembrar de que palavra ela deriva. Ela deriva da palavra latina, civitas, que significa, por sua vez, cidade. Então, civitas e polis significam a mesma coisa. A diferença é que uma é grega e a outra é latina. Então, cidadania vem de civitas. O que é o cidadão? O cidadão, nessa acepção aqui do termo, é exatamente aquele que se dá conta de que tem direitos, bem como de que tem
deveres. Certo? Então, quem vive em sociedade, quem vive na polis, quem vive na civitas, na cidade, deve ter a consciência de que ele tem tanto direitos quanto deveres. Então, aqui a gente podia resumir a ideia política que prevalecia nesse período, principalmente com Aristóteles, como a ideia da prudência. A ideia que depois é consagrada por outros autores no século XIX, no século XX também, mas a política predata isso. Aqui é a filosofia antiga. Quando a gente prossegue na história da filosofia, houve várias outras discussões. Agostinho tratou sobre política. Na patrística, por exemplo, o que foi a patrística? A patrística foi o movimento filosófico, ou o movimento do pensamento cristão aliado e que se exercitava na filosofia também. Então, Justino, um filósofo cristão do primeiro século, tinha ideias políticas. Na verdade, ele não estava alheio, porque os cristãos estavam sob perseguição. Então, ele queria justificar para o Estado que a visão política dos cristãos não era nenhuma ameaça. Quando a gente sai de Justino para Agostinho, Santo Agostinho, ele também pensou alguma coisa sobre política, quando ele escreveu uma obra chamada A Cidade de Deus. É uma das obras mais importantes dele. São 2 volumes, dependendo da edição, são 3 volumes. E na Idade Média, os filósofos medievais, os escolásticos, não era a questão principal para eles, mas havia também discussões nessa arena. Agora, passando esse período, chegando ao Renascimento, período pouco antes da filosofia moderna, por volta do século V, apareceu alguém com uma visão política que destoou dos primeiros a tratar sobre política, que foi exatamente Maquiavel. Nicolau Maquiavel. Maquiavel escreveu uma obra muito conhecida, é a principal obra dele, chamada O Príncipe. O Príncipe. Maquiavel propôs uma nova forma, uma nova concepção de política que rompia drasticamente com os gregos, rompia também com o cristianismo. Ele propôs uma visão de política que, segundo alguns, partiria da experiência real. Quer dizer, o que é que está se dando? Vamos tentar lidar com isso agora, sem nada a priorística, sem pressupor nada, sem se basear em nada, mas a partir do momento, aqui e agora. Como é que o príncipe, como é que um detentor do poder pode se manter no poder? Então ele desenvolveu alguns conceitos, como o conceito de virtu e o conceito de fortuna. Virtu e fortuna. É um filósofo cuja reputação alguns têm tentado rever para melhorar, porque o termo Maquiavel ou maquiavélico, o adjetivo que deriva de Maquiavel, ganhou ao longo da história um sentido um tanto negativo. Isso porque o próprio Maquiavel,
dava margem, se for o caso de que ele tenha sido mal interpretado, eu não acho que sim, mas se for esse o caso, ele contribuiu para isso porque a obra dele é muito confusa. Tanto é que há um livro escrito por um filósofo brasileiro chamado Maquiavel e a Confusão Demoníaca. Mas o fato é que ele teve ainda hoje há pessoas que o leem, ele não é dos mais importantes, porque depois dele surgiram outros filósofos que ganharam, em grande parte, a cena. Houve aqueles chamados de contratualistas, dentre os quais a gente pode falar, pode citar Thomas Hobbes e Rousseau. Thomas Hobbes, o inglês, e Jean-Jacques Rousseau, que propuseram a ideia do contrato, de um contrato social. Ambos filósofos escreveram sobre isso. Houve outro ainda, John Locke, que foi conhecido, que foi muito importante na filosofia, na epistemologia, ao propor uma visão empirista do conhecimento, mas que tratou também sobre política. Ele era um defensor da liberdade, da tolerância. Ele tratou sobre temas relacionados a isso. Não foi a área em que ele tenha se notabilizado tanto, se notabilizou em alguma medida, mas ele foi muito mais importante na teoria do conhecimento, no que se chama de epistemologia. E aí foram aparecendo vários outros contribuindo para essa discussão, não só de maneira tangencial, como o próprio Hegel, que tratou sobre uma filosofia da história e que via e que não estava desatento à política. A filosofia da história dele considerava uma percepção política. Ele viu Napoleão, ele achava que aquele teria sido o ápice. Mas enfim, não foi propriamente a área em que Hegel tenha mais trabalhado. Depois dele vem vários outros, como Edmund Burke, que tratou de maneira bastante original sobre a Revolução Francesa. Um dos livros dele, talvez o principal, foi publicado em português há uns 3 ou 4 anos, no máximo. Se chama Reflexões sobre a Revolução Francesa. E aí a gente vem passando por vários, Norberto Bobbio, entre tantos outros. Então, o que eu quero enfatizar agora, nesse vídeo, tendo feito esse apanhado histórico, é exatamente essa visão de política no seu sentido mais histórico, que remonta à ideia de polis e civitas. Tá? Política, que Aristóteles via, era essencialmente uma luta pelo poder. Então, nessa luta pelo poder, a participação daquele que vive na cidade é importante. E no caso grego, se é de fato digno de nota o entendimento que eles tinham da democracia, por exemplo. Democracia, que é uma palavra formada por 2 termos gregos também. Demo, povo, e cracia, poder, que emanaria do povo, nessa acepção grega do termo. Mas se tratava também sobre oligarquia, sobre tirania, monarquia. Então essas não eram discussões que estavam em relação às quais os gregos estivessem alheios. Mas uma questão aqui que eu enfatizo
é exatamente a questão da polis e da civitas. Porque há muita gente que pensa que cada um vive por si e o que um faz não afeta o outro. Afeta sim. Na verdade, essa é exatamente a ideia da polis. A polis não é a habitação de um só indivíduo. É a habitação de um conjunto de indivíduos. Do indivíduo que é gregário. Quer dizer, ele vive agregado a outros. Ele é um ser sociável. Sendo um ser sociável, o que acontece com um acontece com o outro. Deixa eu dar um exemplo para vocês, não sei se eu falei isso em sala de aula. Se alguém quebra a lâmpada do poste da rua, eu passo e vejo e digo para mim mesmo, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim, porque depois quem é que vai pagar aquela lâmpada quebrada? Quem é que vai arcar com os prejuízos das coisas que são depredadas? Então, o que acontece em sociedade diz respeito a mim. Se alguém quebra os ônibus durante o carnaval, qual vai ser uma das consequências? O aumento da passagem. Se eu ando de ônibus, eu vou ter que pagar uma passagem mais cara também. Então, com isso vem a ideia não somente de direito, mas também de dever. Então, isso aqui, pelo menos do ponto de vista do povo, está intimamente a discussão política. E a política, que hoje assumiu outros ares, a gente vê aquilo que autores brasileiros como Raimundo Fauro chama de estamento burocrático ou patrimonialismo. É como se alguém que chega, que assume um cargo público eletivo, durante aquele período em que ele está no poder, ele fosse dono daquilo. Ele não é simplesmente alguém que está procurando o bem comum. Às vezes, pode ser o caso de que seja alguém que está procurando o seu bem. Como é que eu vou me enriquecer? Como é que eu vou me servir? De que benesse eu vou me aproveitar? Então, são essas questões que, nessa discussão da filosofia política, a gente precisa estar atentos para que a gente tenha um entendimento de política que seja política no seu sentido mais, vamos dizer, mais clássico do termo, que é a política como algo que visa o bem comum, e não o meu grupo, não a minha ideia, não a minha vontade que prevaleça, mas aquilo que vai contribuir para o bem comum. Esse tratamento a gente tem a partir de Aristóteles, então, que escreveu o livro A Política. E outros autores que, embora não tenham atuado exatamente na política, mas que seguiram nessa direção. Shakespeare, por exemplo, na sua obra A Tempestade, ele considera a política do ponto de vista da natureza humana. Esses filósofos que trataram sobre tirania, eles abordam a questão da tirania como uma coisa a que, se a gente não levar em conta a natureza humana, a gente pode cair debaixo de uma tirania. Ou a gente pode, de repente, como é o caso em muitas instâncias na nossa sociedade, de simplesmente desacreditar e não postular nenhum tipo de envolvimento, ou simplesmente, digamos assim, não querer se alienar completamente. O que acontece o que acontece no cenário, na esfera das decisões políticas, afeta a todos em maior ou menor grau. Então, pessoal, uma ideia geral, muitas dessas coisas aqui, ou pelo menos metade delas, eu já falei para vocês.
E com isso eu fiz um resumo. Isso aqui não deve ser novo para vocês. Eu peço que vocês voltem ao livro, ao capítulo do livro. Peço que vocês deem uma olhada nas anotações também, para que e leiam todo aquele capítulo que eu passei para vocês, para que no retorno às aulas presenciais eu não preciso mais voltar para isso, e que na verdade a gente se ocupe, mesmo nesses vídeos eu já quero apresentar para vocês outras temáticas relacionadas a esse assunto, para a gente não sofrer prejuízo em termos do conteúdo que a gente precisa cobrir. Então façam aí o dever de casa e até o próximo vídeo.